Durante décadas, o real brasileiro foi sinônimo de fragilidade cambial. Uma moeda que desvalorizava quando o mundo tossia, que afundava em cada crise global, que obrigava o Banco Central a subir juros absurdos para segurar a fuga de capital, que chegou a R$6 por dólar em momentos de maior pressão. E então 2026 chegou, e tudo mudou. O real brasileiro é hoje a moeda que mais se valoriza no mundo entre todas as moedas significativas, frente ao dólar americano. Quase 11% de valorização desde o início do ano, saindo de aproximadamente R$5,48 por dólar em janeiro para a faixa de R$4,90 a R$4,95 por dólar em abril, o menor nível desde março de 2024. Na frente do dólar australiano, na frente da coroa norueguesa, na frente do euro, na frente de todas as moedas de economias relevantes do planeta. Enquanto o dólar perde valor e o mundo entra em colapso energético com o fechamento do Estreito de Hormuz, o real está tendo o melhor momento da sua história recente. E não é coincidência, não é sorte. É o resultado de uma combinação de fatores externos e de decisões de política econômica interna que colocaram o Brasil exatamente no lugar certo na hora certa. Hoje você vai entender por que o real está disparando, quais são os fatores externos que contribuíram, quais foram as políticas do governo brasileiro que ajudaram a construir essa base, quanto tempo isso pode durar e o que significa para o seu bolso. Se você quer entender por que o real brasileiro está batendo todas as moedas do mundo em 2026 e o que isso significa para o seu dinheiro, deixa o seu like agora. Comenta aqui embaixo, real, para eu saber que você chegou até aqui. E se inscreve no canal para continuar entendendo a economia brasileira de um ângulo que ninguém te explica. Vamos direto aos números. Vamos começar pelos dados, porque eles são mais impactantes do que qualquer análise. O real brasileiro saiu de aproximadamente R$5,48 por dólar no início de 2026 e chegou à faixa de R$4,90 a R$4,95 em abril, atingindo o menor nível desde março de 2024. Isso representa uma valorização acumulada de aproximadamente 11% em menos de 4 meses. Para colocar esse número em perspectiva, o dólar australiano, segunda melhor performance no mesmo período, acumula aproximadamente 7% de valorização. A coroa norueguesa está em torno de 7% também. O euro acumula cerca de 5%. A libra esterlina ficou abaixo de 4%. O real não está apenas se valorizando, está se valorizando mais do que qualquer outra moeda relevante do planeta no mesmo período. E o Goldman Sachs, um dos maiores bancos de investimento do mundo, já revisou sua projeção para o câmbio brasileiro para R$4,90 por dólar em 3 meses. Esse número seria surpreendente em qualquer contexto, mas é especialmente surpreendente quando lembramos que o mundo está em crise. O Estreito de Hormuz está fechado. A inflação global disparou. E o Federal Reserve americano está paralisado sem saber se sobe ou corta juros diante de uma combinação de inflação e risco de recessão que não se via desde os anos 1970. Em momentos de crise global, moedas emergentes normalmente despencam. O real, historicamente, é uma das primeiras moedas a sofrer em momentos de aversão global ao risco. Mas em 2026 está fazendo exatamente o oposto. E para entender por que precisamos entender tanto o que aconteceu no mundo, quanto o que o Brasil fez internamente para chegar aqui. O primeiro e mais imediato fator externo por trás da valorização do real é o preço do petróleo e o impacto do fechamento do Estreito de Hormuz na economia global. Como discutimos em detalhes no vídeo sobre Hormuz, o bloqueio do Estreito em fevereiro de 2026 retirou aproximadamente 20% do petróleo global do mercado de forma abrupta. O resultado foi uma disparada do preço do barril para acima de $150. Para a maioria dos países do mundo, isso é uma tragédia econômica. Para o Brasil, é uma bênção financeira inesperada. O Brasil é um exportador líquido de petróleo através do pré-sal no Atlântico Sul. A Petrobras extrai petróleo muito distante do conflito no Oriente Médio. E cada dólar a mais no preço do barril representa mais receita para a Petrobras, mais royalties para o governo brasileiro, mais dólares entrando no país e mais demanda pela moeda brasileira. Além do petróleo, o mesmo fenômeno está acontecendo com outras commodities que o Brasil exporta. A soja, o milho, a carne, o açúcar e o café brasileiros estão todos em alta. E cada commodity valorizada traz mais dólares para o Brasil e fortalece o real. É a dinâmica que os economistas chamam de termos de troca. Quando o preço das suas exportações sobe mais do que o preço das suas importações, a moeda do país se valoriza porque há mais demanda por ela. O Brasil está no centro exato dessa dinâmica em 2026. O segundo fator externo que explica a valorização do real é o enfraquecimento do próprio dólar americano. O Federal Reserve americano está paralisado diante de uma combinação impossível de inflação causada pelo petróleo caro e risco de recessão causada pela incerteza geopolítica. Quando o Banco Central de um país não consegue agir de forma clara e decisiva, a moeda desse país perde atratividade para investidores internacionais.
Enquanto o Fed fica parado, os bancos centrais da Europa, da Austrália, da Noruega e de outros países estão subindo juros para combater a inflação energética gerada pela crise de Hormuz. Juros mais altos nessas economias atraem capital de investidores globais que vendem dólares e compram as moedas locais. O resultado é uma fuga coordenada do dólar, que está beneficiando praticamente todas as outras moedas relevantes do mundo. O real se beneficia duplamente desse movimento. Por um lado, o Brasil tem juros altos, com a Selic acima de 13%, que já eram atrativos para investidores antes mesmo da crise atual. Por outro lado, o Brasil tem as commodities que o mundo está comprando desesperadamente. É a combinação perfeita para uma moeda emergente se valorizar mesmo em um ambiente de crise global. O terceiro fator externo é mais técnico, mas igualmente importante. É o carry trade, uma estratégia de investimento que está trazendo capital estrangeiro para o Brasil em volumes expressivos. O carry trade funciona da seguinte forma. Investidores internacionais pegam dinheiro emprestado em países com juros baixos, como os Estados Unidos, e aplicam esse dinheiro em países com juros altos, como o Brasil. A diferença entre os juros que pagam e os juros que recebem é o lucro da operação. Com a Selic brasileira acima de 13% ao ano e os juros americanos estagnados, o Brasil está oferecendo um dos diferenciais de juros mais atrativos do mundo para esse tipo de operação. E os números confirmam isso. A estratégia de carry trade ganhou aproximadamente 12% em 2026, marcando seu início anual mais forte em 3 anos. Cada real que esses investidores precisam comprar para aplicar no Brasil cria demanda adicional pela moeda brasileira. E demanda adicional por uma moeda significa valorização. Aqui chegamos ao ponto que diferencia essa análise da maioria das análises sobre o real em 2026. Porque a valorização da moeda não é apenas resultado de fatores externos que caíram no colo do Brasil. É também o resultado de decisões de política econômica tomadas ao longo dos últimos anos que construíram uma base mais sólida para que o Brasil aproveitasse esse momento favorável. Vamos analisar cada um desses fatores de forma honesta e sem exagero. O primeiro fator interno é o arcabouço fiscal aprovado em 2023. O novo arcabouço substituiu o teto de gastos por um regime fiscal que condiciona o crescimento das despesas públicas ao desempenho da arrecadação, com limites de crescimento real entre 0,6% e 2,5% ao ano. Quando foi anunciado no final de março de 2023, o mercado reagiu positivamente e o real se valorizou imediatamente para a faixa de R$ 4,90 a R$ 4,95 por dólar, exatamente o mesmo nível que voltou a atingir em 2026. O arcabouço fiscal deu ao mercado uma sinalização importante. O Brasil estava tentando construir regras fiscais previsíveis que reduzissem a incerteza sobre a trajetória da dívida pública. Essa previsibilidade reduz o prêmio de risco do Brasil e é um fator que investidores estrangeiros consideram ao decidir onde alocar capital. Vale fazer uma ressalva honesta. O arcabouço fiscal também enfrentou desafios de credibilidade quando o crescimento das despesas obrigatórias gerou incertezas sobre sua resiliência. Não é um fator perfeito nem absoluto, mas contribuiu para a construção de uma percepção de maior responsabilidade fiscal que ajudou a preparar o terreno para a valorização atual. O segundo fator interno é a reforma tributária aprovada em 2023 e em implementação a partir de 2026. Após quase 3 décadas de debates e tentativas frustradas, o Brasil aprovou a maior reforma tributária da sua história, substituindo 5 tributos sobre consumo por um sistema de IVA dual mais simples, transparente e moderno. Estudos da FGV estimam que a reforma pode elevar o PIB potencial brasileiro em até 20% em 15 anos, via aumento de produtividade e redução do chamado custo Brasil. Para o mercado financeiro internacional, a aprovação e implementação da reforma tributária é um sinal claro de modernização econômica. Países que simplificam seus sistemas tributários atraem mais investimento estrangeiro direto, porque reduzem a incerteza e os custos de compliance para empresas que operam no país. Esse fluxo adicional de investimento contribui para a entrada de dólares e para a valorização do real. O terceiro fator interno é a manutenção da Selic, em nível elevado pelo Banco Central. Com a guerra no Oriente Médio gerando risco inflacionário, o Banco Central do Brasil suspendeu a perspectiva de múltiplos cortes de juros que havia sinalizado antes do conflito. Essa decisão manteve o diferencial de juros brasileiro entre os mais atrativos do mundo e sustentou o fluxo de capital via carry trade que mencionamos anteriormente. Não foi uma decisão fácil. A indústria e o setor imobiliário pressionam por juros mais baixos, mas do ponto de vista cambial, foi a decisão correta para o momento. Juros mais altos em um ambiente de incerteza global atraem capital para o Brasil e sustentam o real. O quarto fator interno é a melhora na balança comercial sustentada ao longo dos últimos anos. O Brasil construiu uma posição de exportador relevante de petróleo, alimentos e minerais, que gerou superávites comerciais consistentes. Esse fluxo permanente de dólares entrando no país cria uma base estrutural de demanda pelo real,
que reduz a volatilidade cambial em momentos de crise. O quinto fator interno é a política de valorização real do salário mínimo. Esse fator tem uma conexão mais indireta com o câmbio do que os outros, mas merece ser mencionado com precisão. A valorização do salário mínimo impulsiona o consumo interno, sustenta o crescimento do PIB e fortalece a demanda doméstica. Um PIB crescendo de forma consistente atrai investimento estrangeiro, que, por sua vez, contribui para a valorização do real. O impacto não é direto no câmbio, mas contribui para o quadro geral de uma economia mais robusta e mais atrativa para o capital internacional. Para entender o impacto concreto dessa valorização, precisamos olhar para o que está acontecendo na vida real dos brasileiros. O real saiu de R$ 5,48 por dólar em janeiro de 2026, para a faixa de 4,90 a 4,95 em abril. Isso significa que o dólar ficou aproximadamente 58 centavos mais barato em 4 meses. Para o consumidor brasileiro, isso se traduz em benefícios concretos. Produtos importados ficam mais baratos. Eletrônicos, automóveis importados, medicamentos e equipamentos industriais que dependem de componentes estrangeiros ficam mais acessíveis. Viagens internacionais ficam menos caras. E a inflação importada que havia pressionado os preços no Brasil quando o câmbio estava alto perde força. Para as empresas que têm dívidas em dólares, um real mais forte reduz o custo dessas obrigações em moeda nacional. E para o governo federal, que tem parte da sua dívida atrelada ao câmbio, a valorização do real também reduz o custo fiscal dessas obrigações. Mas há um lado negativo que os exportadores de produtos industrializados sentem diretamente. Um real mais forte significa que os produtos brasileiros ficam mais caros em dólares para o comprador estrangeiro, reduzindo a competitividade de exportações que não são commodities. Empresas que exportam produtos manufaturados, serviços de tecnologia ou produtos de maior valor agregado veem suas margens comprimidas quando o real sobe. É a tensão clássica que qualquer país exportador enfrenta quando sua moeda se valoriza. O setor de commodities comemora. O setor industrial se preocupa. A pergunta que qualquer investidor ou cidadão consciente deve estar fazendo é: essa valorização vai durar? A resposta honesta é que depende de fatores que ainda estão em aberto. O fechamento do Estreito de Hormuz, que disparou o preço do petróleo e beneficiou o Brasil, eventualmente vai se resolver. Quando o Hormuz reabrir, o preço do petróleo vai cair e parte da valorização do real vai se dissipar. Já houve momentos em abril de 2026 em que notícias sobre possível reabertura do Estreito fizeram o real recuar para a faixa de 4,98 a R$ 5 por dólar, mostrando a sensibilidade do câmbio a esse fator. O diferencial de juros entre o Brasil e os países desenvolvidos também pode mudar rapidamente. Se o Federal Reserve americano começar a subir juros de forma agressiva para combater a inflação americana, o diferencial a favor do Brasil se reduz e o fluxo de carry trade pode se reverter. Por outro lado, os fatores estruturais que discutimos, a reforma tributária em implementação, o arcabouço fiscal e a posição do Brasil como exportador de commodities estratégicas, têm um caráter de mais longo prazo que sustenta parte da valorização, independentemente da resolução da crise de Hormuz. O Goldman Sachs projeta o câmbio em R$ 4,90 em 3 meses e R$ 5 em 6 e 12 meses, o que sugere que o banco espera alguma estabilização, mas não uma reversão dramática para os níveis de 5,48 do início do ano. O real brasileiro sendo a moeda que mais se valoriza no mundo em 2026, é um fenômeno que resume de forma precisa duas coisas ao mesmo tempo. A primeira é externa. O Brasil está no lugar certo, no momento certo. Tem petróleo quando o mundo está sem, tem comida quando as cadeias de suprimento global estão rompidas, está longe das guerras enquanto o mundo se destrói. A segunda é interna. O Brasil construiu ao longo dos últimos anos uma base de política econômica mais sólida do que tinha antes. Essa base não é perfeita e ainda enfrenta desafios sérios. Mas foi suficiente para que o Brasil aproveitasse o momento externo favorável de forma mais eficaz do que teria conseguido sem essas fundações. A questão que fica não é apenas se o real vai continuar se valorizando. É se o Brasil vai usar esse momento de força relativa para aprofundar as reformas estruturais que transformariam essa vantagem conjuntural em desenvolvimento sustentável de longo prazo. Porque a história do Brasil tem muitos momentos de moeda forte que não foram aproveitados para construir bases mais sólidas, e depois a conta chegou. Você está aproveitando a valorização do real para tomar alguma decisão financeira específica? Me conta nos comentários. Deixa o seu like se esse vídeo te ajudou a entender por que o dinheiro que está no seu bolso está mais forte do que estava há alguns meses e o que está por trás desse fenômeno. Compartilha com quem quer entender a economia brasileira além dos números. E se inscreve para continuar essa jornada. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.